Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre dificuldades de leitura em crianças com distúrbios de linguagem. A leitura é uma habilidade fundamental para o aprendizado e o sucesso na vida. Infelizmente, crianças com problemas precoces de linguagem verbal tendem a ter dificuldades adicionais quando começam a aprender a linguagem escrita. É muito importante que os fonoaudiólogos abordem os precursores da leitura ao trabalhar com crianças com distúrbios precoces de linguagem. Tem sido sugerido há algum tempo que crianças com distúrbios de linguagem correm maior risco de dificuldades de leitura. Isso é verdade? Sim. Há evidências consistentes indicando que crianças com distúrbios de linguagem, como aquelas com distúrbios de desenvolvimento de linguagem, são mais propensas a serem afetadas por dificuldades de leitura do que crianças com desenvolvimento típico. Mais de 50% das crianças com distúrbios de desenvolvimento de linguagem têm habilidades de leitura deficientes, bem assim já nas séries elementares. E qual a diferença entre dificuldade de leitura e deficiência de leitura? Bom, eu uso o termo dificuldade de leitura para fazer referência a crianças que não estão lendo no nível que deveriam, dada a idade, ano de escolaridade, formação e assim por diante. As crianças que não são leitoras proficientes podem ser vistas como tendo dificuldades de leitura. Muitas dessas crianças não são proficientes devido aos efeitos da pobreza no desempenho educacional. Eles podem frequentar escolas com um foco limitado na leitura ou com problemas crônicos. Em comparação, uso o termo dificuldade de leitura para descrever crianças que têm problemas no desenvolvimento da leitura, como aquelas com dislexia. Problemas de linguagem muitas vezes levam a dificuldades de leitura por razões que eu vou falar em breve. Costumo argumentar que as dificuldades de leitura são a maior deficiência a ser enfrentada por crianças com distúrbios de linguagem. Se alguém não sabe ler, é improvável que tenha sucesso educacional e em outras áreas da vida, tipo relações sociais, educação pós-acadêmica e etc. E por que tantas crianças lutam com o desempenho da leitura, incluindo aquelas com problemas de linguagem, mas outras crianças também? O desenvolvimento da leitura é extremamente complicado. É considerado uma habilidade multicompetente, que é complexa em termos de desenvolvimento. O crescimento da leitura é afetado por vários aspectos do ambiente, bem como pelas facilidades cognitivas e afetivas básicas do indivíduo. Infelizmente, é fácil paralisar o processo da leitura. Por exemplo, frequentar uma escola primária de qualidade muito baixa pode ter consequências drásticas para o desempenho em leitura dos alunos. Ao mesmo tempo, ter problemas cognitivos que afetam as habilidades e processos sobre os quais a leitura se baseia, como o sistema visual, linguístico e auditivo, também podem comprometer o desenvolvimento. Já me falaram assim: eu sempre pensei que as crianças falham na leitura porque seus pais não se importam com a leitura ou não leem regularmente para os seus filhos. Há pais que, por muitas razões, não entendem o suficiente sobre o desenvolvimento inicial da alfabetização para proporcionar a seus filhos experiências cruciais com a leitura nos primeiros anos. No entanto, quando as crianças lutam com a leitura, não é por causa de uma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer em suas vidas. Normalmente, as dificuldades de leitura refletem um conglomerado de questões que se elevam a um limiar para contornar o desenvolvimento leitor da criança. Por exemplo, pode ser que uma criança nasça com uma deficiência intelectual significativa, contribuindo muito pouco motivação para ler. Por sua vez, pais, professores e outros
leem menos para aquelas crianças e desenvolvem baixas expectativas sobre o futuro da criança como leitor. Como eu falei anteriormente, o desenvolvimento e a dificuldade de leitura é um fenômeno muito complexo. Eu gosto da visão simples da leitura, de que a leitura é a produção de decodificação e compreensão linguística. Podemos então conceituar uma criança com dificuldades de leitura como tendo problemas de decodificação e ou compreensão linguística, ambos podendo comprometer a capacidade da leitura. Agora, a dislexia é um grupo particular de leitores com dificuldades que possuem compreensão linguística adequada, mas habilidades de decodificação muito pobres. Assim, as pessoas com dislexia podem compreender textos complexos que ouvem, mas não podem decodificá-los. Há uma desconexão entre suas habilidades de compreensão linguística e suas habilidades de decodificação. Um subconjunto de crianças com distúrbios de linguagem apresenta problemas de decodificação e pode ser descrito como disléxico. Existe uma forte ligação entre a dislexia, problemas de leitura específicos da decodificação, e as habilidades fonológicas, como o processamento fonológico. Fornecer tratamentos para essas crianças que abordam problemas fonológicos centrais pode melhorar suas habilidades de leitura. No entanto, como a habilidade de leitura é complicada, isso geralmente não é nada mágico. Muitas vezes, as crianças com dislexia não são identificadas cedo o suficiente, para resolver os seus problemas fonológicos e podem ter perdido um tempo precioso de instrução no desenvolvimento da leitura e ficam muito atrasados. Além disso, eles podem ter problemas motivacionais devido a não serem capazes de ler textos no nível da série que ela deseja ou esteja. É importante não se deixar enganar acreditando que existe um único programa ou abordagem que pode facilmente corrigir a dislexia. Muitas vezes é um problema para toda a vida que precisa de atenção contínua e completa. Algumas crianças têm boas habilidades de decodificação, ou seja, não são disléxicas, mas parecem não entender o que leem. E o que é isso? Essas crianças são tipicamente descritas como elas não compreendem bem. Essas crianças têm boas habilidades de decodificação, o processamento fonológico, mas não entendem o que leem. Essas crianças tendem a ter habilidades linguísticas pobres, incluindo problemas com gramática e vocabulário, que comprometem sua capacidade de compreender o que leem. Muitas vezes, essas crianças têm problemas de linguagem que não são significativamente graves a ponto de justificar a intervenção profissional de um fonoaudiólogo. A chave para prevenir dificuldades de leitura em crianças pequenas é abordar as questões, eu estou enrolando hoje, para abordar as questões que dão origem a problemas de leitura no início da vida da criança. Para muitas crianças, o desenvolvimento da leitura começa formalmente no jardim da infância ou na primeira série, quando são ensinados a ler por seus professores primários. No entanto, existem habilidades precursoras sobre as quais esse desenvolvimento de leitura e instrução de leitura serão construídos. Se nós, pais, professores, fonoaudiólogos, ajudarmos a criança a chegar ao desenvolvimento da leitura com essas habilidades precursoras, é muito provável que elas respondam e prosperem no início da instrução de leitura. As habilidades precursoras, muitas vezes chamadas de habilidades iniciais de alfabetização, incluem vocabulário, gramática,
narrativa, consciência fonológica e conhecimento de escrita. Os 3 primeiros são domínios de linguagem convencionais bem familiares aos fonoaudiólogos. Essas habilidades são precursoras importantes da compreensão linguística. Os 2 últimos, a consistência fonológica e o conhecimento escrito, são importantes precursores de decodificação. A consciência fonológica representa a crescente sensibilidade das crianças pequenas às estruturas sonoras da linguagem falada, enquanto o conhecimento da escrita representa o crescente conhecimento das crianças sobre as formas e funções da escrita. Todas essas habilidades precursoras têm associações longitudinais confiáveis para o desempenho futuro da leitura. A abordagem mais comum usada pelos pesquisadores é o trabalho longitudinal. Os pesquisadores irão mostrar o número de crianças antes da instrução de leitura, geralmente por volta dos 3 ou 4 anos de idade, a fazer várias avaliações iniciais representando possíveis candidatos a precursores da leitura. As crianças são então acompanhadas através dos estágios iniciais do desenvolvimento da leitura e os pesquisadores podem usar várias abordagens estatísticas para identificar as habilidades iniciais que são preditores mais consistentes e confiáveis do desempenho futuro da leitura. É assim que sabemos, por exemplo, que as crianças que têm conhecimento suficiente sobre o alfabeto aos 4 anos tendem a ser melhores leitores no futuro e, inversamente, são menos propensas a ter dificuldades de leitura. A leitura, pelo menos a parte da leitura, a compreensão linguística, é linguagem. No entanto, esta não é toda a história. Há algumas evidências sugerindo que crianças com distúrbios de linguagem podem ser menos motivadas a participar de atividades de alfabetização, o que leva a uma experiência menor nos tipos de experiências que podem promover o crescimento da leitura. Também é verdade que os problemas de linguagem tendem a ocorrer em famílias. Portanto, crianças com distúrbios de linguagem podem ter pais que também têm problemas de linguagem e problemas de leitura. Por sua vez, esses pais podem proporcionar um ambiente de alfabetização em casa menos robusto para os seus filhos. Finalmente, também é possível que professores e terapeutas possam diminuir suas expectativas em relação ao desempenho em leitura de crianças com distúrbios de linguagem. Se isso ocorrer, eles podem fornecer menos oportunidades de instrução que dificultam ainda mais o crescimento da leitura. Tem havido uma atenção considerável a essa questão na literatura científica ao longo da última década. Pesquisadores testaram caminhos para aumentar a consciência fonológica entre crianças com distúrbios de aprendizagem e de linguagem, bem como o conhecimento da escrita. Talvez a maior limitação desse trabalho seja que há poucas evidências longitudinais, mostrando que as intervenções precoces de alfabetização oferecidas a crianças com distúrbios de linguagem têm benefícios de longo prazo para o desempenho da leitura. No entanto, um estudo recente mostrou que crianças com distúrbios de linguagem que receberam uma intervenção de alfabetização durante a pré-escola mantiveram seu crescimento inicial em alfabetização até 1 ano após a intervenção. Agora, crianças com dificuldades intelectuais e de comunicação ainda são mais graves, podem desenvolver algumas habilidades básicas de leitura e isso pode ser crucial para o seu futuro, os resultados vocacionais do futuro. Por exemplo, desenvolver algum reconhecimento de palavra visual pode abrir porta para o indivíduo ter um trabalho que exija tal reconhecimento. Há um trabalho importante em andamento
que está nos ajudando a reorientar o potencial de alfabetização de indivíduos com deficiências graves, incluindo aqueles com autismo. E eu sugeriria que é melhor ser excessivamente otimista do que superestimar. E quanto às crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, de alto funcionamento, geralmente têm certas habilidades que as ajudam na área de reconhecimento de palavras, como o processamento visual forte e o sistema de memória. Assim, uma criança com TEA pode ser capaz de reconhecer visualmente palavras em textos mais facilmente do que com desenvolvimento típico. Onde as crianças com TEA tendem a ter dificuldades é a parte da leitura, pois suas habilidades linguísticas geralmente são insuficientes e desenvolvidas para lidar com a compreensão de alto nível de textos, especialmente à medida que os textos se tornam cada vez mais complexos. Para crianças com transtorno do espectro autista, que parecem ser bons leitores, é importante garantir que sua compreensão de texto também seja desenvolvida. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.